Agora são 7h55. A gente estava em contato com o Fernando Rideu Lacerda, que é professor, advogado criminalista e doutor em Direito Penal, falando da atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação às investigações sobre o Flávio Bolsonaro. Vamos tentar novamente contato. Olá, Rideu. Agora sim, estamos no Skype de novo, né? Para quem está acompanhando a TVT e pelo YouTube. Vamos ver agora, a gente estava perguntando, vamos retomar, eu estava perguntando para você, né, sobre a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação ao caso do Flávio Bolsonaro. Você estava falando que, novamente, é uma questão bastante, né, se mostra abusiva, não é isso, essa atuação? Exato. Acho que agora a gente conseguiu retomar aqui, né? Sim, agora vamos. A princípio, né, a gente ainda não conhece mais do que esse pedido de quebra de sigilo, nem, não existe sequer ainda uma investigação em curso, né, é o início de uma investigação, aparentemente não tem nenhum inquérito sequer instaurado aí especificamente contra o Flávio Bolsonaro, mas, de cara, há dois pontos que a gente já chama a atenção negativamente, né? A quebra do sigilo, a determinação da quebra do sigilo de mais de 90 pessoas, né? Aparentemente sem uma fundamentação específica de cada um, simplesmente por serem funcionários ou parentes da família aí Bolsonaro. E, além disso, o fato das informações que deveriam permanecer em sigilo já estarem sendo divulgadas, inclusive com apontamento de isso é uma organização criminosa, algo que ainda nem foi investigado, né? Então esse é o primeiro ponto. Numa análise jurídica, chama atenção já esse método abusivo de se investigar que tomou conta no Brasil. Perfeito. E a partir daí, como é que você vê o desdobramento, né, desse caso? A gente viu já alguns meios de comunicação, a TV Globo, o Estadão, Veja, enfim, alguns meios de comunicação tendo acesso já a essas informações. E a partir daí, quais são os prejuízos, na sua opinião, em relação a essas investigações, né? E também a qualidade, né, da informação que a gente está recebendo, Rideu? Bom, tirando essa parte, esse aspecto jurídico, que é sempre preciso ressaltar, não importa quem é o alvo, se é o Michel Temer, se é o presidente Lula, se é Dilma, se é o Flávio Bolsonaro, se é o próprio Jair Bolsonaro, a gente não pode compactuar com ilegalidades, com abusividade, com a manipulação do sistema de justiça de modo contrário à Constituição Federal e às leis, seja quem for o alvo. Esse é o primeiro ponto que eu sempre gosto de deixar bem claro. Mas, né, também é preciso observar como é curioso o comportamento dessas figuras, né? Figuras que surfaram a onda do moralismo, do populismo penal barato, de apontar o dedo, de ter um mero indício, uma mera suspeita, uma mera hipótese acusatória, e esses sujeitos que já apontavam o dedo e falavam isso é bandido, isso é direito de defesa, significa impunidade, e essas mesmas pessoas, quando estão do outro lado, quando são alvo dessas medidas, apelarem ao garantismo, apelarem ao direito de defesa, é no mínimo curioso, né? Você perceber pessoas aí que cresceram, que surfaram essa onda apontando, foro privilegiado, isso é coisa de impunidade, isso é sinônimo de impunidade, direito de defesa, prova ilícita, isso não tem que acontecer, a prova está lá, não importa como ela foi descoberta, ela está lá. E agora, essas mesmas pessoas, quando se veem aí alvo de investigações em métodos parecidos, adotam, não, veja, meu direito de defesa, o foro não é assim, a prova é ilícita. Então é no mínimo curioso, merece uma reflexão mais atenta, e um olhar apurado para essas pessoas que cresceram, né, se valeram, se arvoraram nesse populismo penal da pior espécie e agora apelam de volta à retomada da legalidade. Perfeito. No caso do Fabrício Queiroz, né, o advogado dele, o Paulo Klein, ele negou as acusações, né, do Ministério Público, e até a gente acompanhou, né, o noticiário, e o repórter até da Globo pergunta, né, mas onde está, né, o Queiroz, né, e o advogado falou que ele está cuidando da saúde, da própria saúde, tem o direito de cuidar da saúde, que ele já prestou esclarecimentos, né, por meio de petição, e que agora ele tem o direito de cuidar da saúde. Como é que você analisa também esse caso?
respeito muito o trabalho do Paulo Klein, respeito muito o trabalho da defesa, né? Só chamo a atenção justamente para esse ponto. Por quê? Porque esse processo penal de exceção que a gente vive, né, ele é essencialmente seletivo. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. São medidas, né, praticadas aí contra alvos específicos, né, para dar uma aparência de legalidade a um ato arbitrário. Só que essa aparência de legalidade, muitas vezes, ela é complexa, né? Não é algo simples. A ditadura era muito simples, era um poder executivo forte que afasta a Constituição explicitamente e passa a governar por atos institucionais. O que a gente vive hoje é um autoritarismo que o professor Pedro Serrano chama de autoritarismo líquido, diluído, né, em medidas de exceção. Então, muitas das vezes, estou dizendo isso por quê? Porque você olha assim, uma ilegalidade praticada contra o Michel Temer. Quanto tempo ela dura? Primeiro dura aí 24 horas, depois dura 2 dias. É tipo o caso de um bode expiatório. Joga lá, fala, nossa, olha só, Michel Temer. Só que se você olhar o tanto de elementos aí probatórios contra o seu Michel Temer e de tudo que existiu contra o presidente Lula, você vai olhar que contra o Michel Temer, sim, existe um forte conjunto probatório que nunca existiu contra o presidente Lula. Existiu um testemunho de um Léo Pinheiro, que foi um delator informal, assim, contra mais de 70 testemunhas, e mesmo assim, né, se falar, não, mas não é só contra o Lula, veja, Michel Temer ficou preso, ficou 2 dias preso. É algo parecido, é uma estrutura muito parecida do que a gente vê agora. Presidente Lula, um ex-presidente da República, foi conduzido coercitivamente, a Polícia Federal aparece na casa dele 6 horas da manhã, leva para o aeroporto para ser ouvido sobre fatos que ele já tinha esclarecido, que não existia nada de novo, não existia sequer indícios, né? Esse é um ponto. Aí você olha para outros indivíduos, né, em situação penal muito mais enrolada, com muito mais elementos probatórios, e essas pessoas são sequer, né, incomodadas. Ah, recebe uma intimação. Ah, tô doente. Só isso. Ah, então tá bom. Isso fica. E fica por meses, se arrasta por meses, e ainda não foi lá prestar esclarecimento. Então, assim, essa seletividade é um traço que a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque por mais que haja aí ilegalidades para um lado e para o outro, as consequências dessas ilegalidades são diferentes, né? Então, é o que eu tenho estudado aqui no processo penal de exceção, né? Destinado a perseguir agora não apenas os excluídos tradicionais aí, né? A classe que sempre foi, a classe pobre, excluída, que sempre foi perseguida, mas agora, desde essa década de 2000, 2010, destinada a perseguir aí a todos aqueles ligados à resistência democrática, seja no âmbito político, seja aqueles no âmbito empresarial que financiavam esse grupo político, seja jornalistas, professores, enfim. Mas há uma estrutura muito mais complexa. Muitas das vezes parece, não, está todo mundo sendo perseguido ilegalmente. Não, mas veja as consequências. Tem alguns que estão presos, tem alguns que perderam os cargos, tem outros que estão aí, são meros motoristas do cara. Não, eu sou um motorista, mas na verdade o cara recebia, já confessou inclusive que recebia tal rachadinha, que é peculato no mínimo, né, pode até ser uma organização criminosa, e não teve nenhuma medida contra o sujeito até agora, né? E então a gente tem que ficar atento não só ao elemento da ilegalidade, que sim, há práticas ilegais, mas ao elemento da seletividade. Essas ilegalidades são geridas de forma a perseguir e prender e afastar e impedir candidaturas de indivíduos ligados a uma resistência democrática, e são tratadas de modo a procrastinar, no mínimo, né, ou servir às vezes de bode expiatório, mas logo se retomar a legalidade para essas pessoas. Perfeito, Rideu. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês aí. Um grande abraço. Abraço. Falamos aqui com o Fernando Rideu Lacerda, que é professor, advogado criminalista e doutor em Direito Penal.